noite, Pai. Senhor da glória, enquanto ela estiver aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor, fazendo, Senhor, a Tua obra, o Senhor venha visitar o Teu lar, Pai, nessa hora, Espírito Santo. Venha fazer a obra lá, Senhor. Deus querido, no lar da Tua filha, na parentela, Pai. Espírito Santo de Deus, nós, Senhor, apresentamos diante de Ti, Senhor, a Tua serva, o Teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Salve a igreja, papai do Senhor. Amém? Amém. Eita glória. Motivo de muita alegria de estar na casa do Senhor nessa noite. Está sendo um instrumento do Senhor para estar trazendo para as vossas vidas a palavra. Sem muita demora, gostaria de pedir os irmãos para estar abrindo vossas Bíblias, Ezequiel 37. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Todos acharam, irmãos? Aleluia. Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs em meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Essa passagem fala, irmãos, aleluia, ela está escrita no Velho Testamento, e ela fala sobre uma visão espiritual que Ezequiel teve. E todo o caminho que Ezequiel passou, em todo o processo, em toda, aleluia, o ministério de Ezequiel, eu acho que foi o que mais marcou ele. Foi quando o Senhor começou a mostrar a ele visões espirituais. Porque Ezequiel, ele era um profeta, né? E o profeta, quando ele começa a ter intimidade com o Senhor, louvado e agradecido ao nome do Senhor, o Senhor começa a instruir, aleluia, o profeta conforme ele foi selecionado, aleluia. Quando o irmão é chamado para louvar, Deus vai chamar ele no meio do processo dele, naquilo que ele foi chamado. E Ezequiel, aleluia, ele foi chamado para profetizar. E o que Ezequiel fez no vale? Igreja, vamos ficar ligada. Ezequiel era um profeta. O Senhor chama o profeta, aleluia, para estar selecionando para aquele vale. Se você é um levita e o Senhor te chama para louvar, Ezequiel, ele era o que é um profeta. O que Jesus chamou Ezequiel? Para estar profetizando no vale. Aleluia, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Entenda bem, profeta, ele não arruma bagunças com a mão. Profeta, ele arruma bagunça com a boca. Imagina se o Senhor, aleluia, mandasse Ezequiel arrumar o vale. Ele ia passar a vida inteira tentando arrumar e ele não ia saber arrumar direito. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor fala que quando Ezequiel começou a profetizar no vale, ossos, aleluia, se juntaram com seus ossos. O que você está
querendo dizer com isso, Ellen? Que tudo aquilo que foi seu e se perdeu vai voltar para a origem. Tudo aquilo que foi seu e um dia se espalhou vai voltar para a origem. Porque assim diz o Senhor: ossos se juntam com ossos. Se pertence a você, vai voltar para você. Começa a profetizar no seu vale. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está falando nessa noite aqui para começarmos a profetizar no nosso processo. Porque profeta, aleluia, profeta, ele não arruma bagunça com a mão. Profeta arruma bagunça com a boca. Por quê? Porque o Senhor fala, assim diz o Senhor, profetiza. O que significa? Fala, profetiza. Você começa a liberar, aleluia, no mundo espiritual quando você começa a abrir sua boca. Quando o Senhor criou o céu e a terra, Ele falou que haja luz, que haja o sol, que haja terra, que haja água. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. É o poder da palavra de Deus. Porque se Ezequiel fosse, aleluia, no vale e falasse assim, o Senhor fala para ele: Ezequiel, os ossos poderá reviver? E Ezequiel fala: ah, Senhor, tu o sabes. Ezequiel está querendo dizer o que com isso, irmãos? Senhor, eu não do vale, eu não sei nada. Pai, do que está acontecendo, eu não sei nada. Mas o Senhor sabe. O Senhor tem o poder, aleluia. O Senhor tem o poder da palavra. O Senhor tem o poder da vida. O Senhor tem o poder, aleluia, de libertar, de restaurar, de curar, de salvar. E o Senhor vira para ele e fala: então profetiza, Ezequiel. O Senhor está nos instruindo nessa noite a profetizar na nossa vida, a profetizar no nosso vale. Muitas das vezes, aleluia, o nosso vale nos traz, aleluia, desânimo, porque nós olhamos para aquilo e achamos que não tem mais jeito. Nós olhamos para aquilo, irmão, como que Ezequiel vai chegar, aleluia, porque a palavra do Senhor fala, a passagem fala que Deus tomou ele pela mão e o levou. Ele quis ir, ele pediu para ir. Sim ou não? Mas o Senhor levou. E sabe o que eu acho interessante? Que Deus, muitas das vezes, nos coloca no processo e a gente acha: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mas aí você não consegue discernir o espiritual, porque o Senhor às vezes coloca você no processo para provar. Às vezes o Senhor te faz passar por coisas para provar para o seu adversário que ela já caiu uma vez por causa disso, mas hoje ela, aleluia, está debaixo da minha mão. Hoje eu estou conduzindo os caminhos dela. Hoje eu estou conduzindo os caminhos dele e debaixo da minha promessa ela está edificada. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Por que o Deus, aleluia, quando ele nos faz uma promessa, louvado e agradecido ao nome do Senhor, ele não, aleluia, ele não revela todo o processo, porque muitas das vezes não é que a promessa não está pronta, porque ela está, porque quando o Senhor libera, é porque ele já sabe de todas as coisas, mas é porque muitas das vezes, espiritualmente, nós não estamos assegurados, espiritualmente não estamos preparados para o processo. Aí o que o Senhor faz? Nos pega, nos coloca e nos ensina. O que você está querendo dizer com isso hoje, evangelista Ellen? Você pode estar passando pelo processo, mas você está aprendendo no seu vale. Você pode estar passando pelo processo, mas é nesse vale que você está aprendendo a orar para o seu esposo. Você pode estar passando pela enfermidade, mas é nessa enfermidade que você está aprendendo a pedir cura a Deus. Quando o irmão está passando por processo, a gente chega cheio de autoridade. Senhor, traz cura, liberta, restaura casamento. Mas quando é o nosso processo, a gente, meu Deus, eu não suporto mais. E Deus está falando assim: eu só estou mandando você profetizar, não estou perguntando o que você está cansado. Eu estou mandando você abrir a boca no
mão. Mas quando nós estamos no processo, nós achamos que não vamos suportar. Mas sabe o que é isso? Um ataque espiritual. Satanás faz você olhar o que você não tem, enquanto o que você tem deveria estar agradecendo. Até aqui nos sustentou, ó Senhor. Até aqui nos sustentou, ó Senhor. Você está aqui hoje podendo glorificar o nome do Senhor, e muitos estão no leito agora. Você está aqui podendo ouvir a palavra do Senhor, enquanto muitos não estão tendo a oportunidade, porque hoje fechou a sepultura. Então até aqui nos ajudou, Senhor. E essa passagem me mostra uma desordem, um caos. Louvado e agradecido. Essa passagem me mostra morte espiritual. Essa passagem me mostra bagunça. E o Senhor fala: quando tu abrires a boca e profetizar no meio do caos, eu sou o Senhor, seu Deus, que farei tudo voltar ao seu devido lugar. Eu sempre falo aqui, quando eu vou ter uma oportunidade de ministrar, que, gente, essa passagem fala muito no meu coração. Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Mas por que embaixo do céu é um tempo determinado? Porque em cima já foi liberado. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. O Senhor já estava no trono liberando sobre a sua vida palavras. O Senhor está no trono nessa noite liberando palavras sobre a sua vida. Só que há um tempo determinado. Há um tempo determinado aqui embaixo para você suportar. Quando a sua plataforma espiritual estiver alicerçada, o Senhor fala: agora eu desço. Porque agora, aleluia, ela vai suportar o peso, aleluia, ela vai suportar o peso da promessa. Porque Deus, quando entrega uma promessa, Ele não revela o processo. Porque muitas das vezes, se você souber o que você vai passar, aleluia, para estar edificando e fortalecendo o seu caráter espiritual, você não vai querer. Quando você souber o que você vai ter que passar para transformar você, aleluia, numa profetisa, num profeta do Senhor, que escuta a palavra do Senhor e profana conforme Ele quer, muitas das vezes você não vai querer passar. Tem gente que no meio do processo desiste. Tem gente que quando vê fala: Senhor, o Senhor me prometeu, mas olha o que eu estou passando. Mas não penso, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor me prometeu, está doendo, mas o Senhor é fiel para cumprir. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E sabe o que eu acho interessante? Deus tomou ele pela mão, levou ele. A mão de Deus já não estava mais ali. E Ezequiel começou a ouvir a palavra do Senhor. Ezequiel começou a ouvir as instruções que o Senhor tinha para a vida dele. Deus muitas das vezes não vai te tomar e te levar e te dizer: filho, é aqui que você tem que sentar. Não, mas Ele vai te instruir conforme você tem que fazer. Ele vai te conduzir conforme o que você tem que fazer. O Senhor ordenou e Ezequiel obedeceu. Aleluia. Aí sabe o que eu acho interessante? Eu falei assim: meu Deus, às vezes a gente está no vale e muitas das vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós achamos que o Senhor não está conosco no nosso processo. Mas sabe o que eu acho engraçado? Foi quando Deus falou comigo assim: quando você pega seu filho e leva ao colégio para ele aprender, você fica com ele lá? Ou você deixa ele lá e você vai e depois você busca? Esse app que está dando R$100 ao se cadastrar. Glória, vamos dar glória, gente. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quando você pega o seu filho e leva ele ao colégio, você deixa lá. Muitas das vezes o filho não quer ficar lá, porque é um processo, irmão. Alfabetizar uma criança é um processo. Mas você tem que deixar.
É necessário você como pai, você como mãe, é necessário você deixar o seu filho lá. Você vai para casa, vai para o trabalho e depois você volta para buscar, não é verdade? Assim é o Senhor conosco. Ele vai te pegar. Ele vai te levar para onde você vai aprender. E Ele vai te deixar ali, aprendendo a se alfabetizar espiritualmente. O Senhor, Ele vai te fazer, aleluia, aprender a você entender, a discernir, a falar a palavra de Deus. É no processo que você é formado. É no processo que você é formado, seu caráter, o seu ministério. Ninguém é formado só na alegria. Muitas das vezes nós somos formados. Muitas das vezes não, sempre. Porque se eu sou o que eu sou hoje, foi por tudo que eu passei. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu não seria quem eu sou. Hoje eu não estaria aonde eu estou. Por quê? A palavra do Senhor é clara, irmão. Desde o início ao final, Gênesis. O Senhor criou o céu e a terra, profetizando que haja luz, que haja terra. E no final, o anjo diz que o Espírito, que a igreja escuta o que o Espírito do Senhor está dizendo. O Senhor sempre nos falou com palavras. O Senhor sempre ministrou na nossa vida com palavras. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para você que muitas das vezes a palavra vale muito mais do que uma ação. Quando você começa a entender que é necessário, aleluia, você liberar palavras na sua casa, palavras na sua saúde, palavra no seu lar, na sua igreja, o mundo espiritual começa a mover. Porque assim diz aqui, que quando Ezequiel começou a fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer, começou até um barulho, começou um reboliço, e osso se juntou com osso de sua origem. Imagina só, irmão, você olhar para um vale cheio de osso seco e vem o fêmur do pastor se juntar no mesmo, vai ficar desproporcional. Porque o que cabe a mim, cabe a mim. O que cabe a ele, cabe a ele. E o Senhor, até nisso, o Senhor falou: profetiza, Ezequiel, osso com osso. E Ezequiel começa a profetizar aquilo que Deus estava instruindo ele. Aleluia. O que você não consegue fazer com suas próprias mãos, quando você aprende a profetizar, faz assim, ó. Quando você aprende a profetizar, as coisas fazem assim, ó. Começa a mudar, começa a ter reboliço. Só que entenda uma coisa: não é profetizando agora que vai acontecer agora, porque, como eu falei, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai fazer. Se o Senhor prometeu a Ezequiel que se ele profetizasse no vale, iria, aleluia, levantar um exército numeroso, o que aconteceu? Aconteceu. Por quê? Ezequiel fez aquilo que Deus, aleluia, o que Deus instruiu a ele. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Qual é o nível de obediência que os irmãos estão nessa noite? Quais são os níveis que o irmão está? Quantas vezes o Senhor mandou você profetizar e você murmurou? Quantas vezes o Senhor mandou você, aleluia, abrir sua boca, botar-lhe a mão naquele homem, botar-lhe a mão no filho, botar a mão no seu neto e profetizar? E você fala: Senhor, já não está mais nas minhas mãos. E Deus está falando: profetiza. Profetiza.
Quantas vezes o Senhor, Ele nos instrui para algo e muitas das vezes a gente acha que a gente não é capaz. Ezequiel achou que ele era capaz de profetizar num vale de ossos secos. Ezequiel, aleluia, ele foi levado, irmãos. Ele foi levado. Ele obedeceu. Aleluia. No meio do vale ele obedeceu. Entenda porque Deus te entrega parte do plano, mas Ele não te fala o plano inteiro. Entenda porque o Senhor, muitas das vezes, Ele fala: eu vou te levar para algo, eu vou concretizar algo, tu e tua casa vão servir a mim. Mas Ele não vai te entregar o plano inteiro. Porque antes dele trazer, Ele trata. Antes dele fazer, Ele, aleluia. Antes dele fazer, aleluia, Ele começa a lapidar espiritualmente. Aí o Senhor me levou, aleluia, lá na passagem de Davi. Quando Davi, aleluia, foi lá levar comida para os seus irmãos, e ele olhou, todo mundo atormentado, desesperado e com medo do gigante. E Davi abriu a sua boca e falou: vocês estão com medo desse gigante? Em nome do Senhor Jesus do Nazareno, eu vou contra ele cai hoje. E a cabeça dele andou para aves do céu comer. O que Davi fez nessa noite? Aleluia! O que Davi fez nessa passagem? Ele profetizou. Só, irmãos, que entenda bem, a armadura no qual o Senhor me deu para estar, aleluia, no meu processo, não vai ser a mesma arma que a irmã vai usar. É por isso que no início eu falei: se o irmão é chamado para louvar, louve no seu vale. Mas se você é chamado para profetizar, profetiza também. Porque você imagina só, Davi botar a armadura de Saul e a espada e vinha arrastando, porque ele não aguentava. Não era para ele, o peso não era para ele. O que Deus tinha dado a ele foi diferente. Davi foi chamado para algo diferente. O Senhor está falando para você nessa noite: use o que eu te dei. Use o que eu te dei para profetizar. Profetiza nessa noite com aquilo que Deus liberou espiritualmente para você. Começa a começa a usar nessa noite o instrumento que o Senhor deu. E mesmo que você olhe e veja que a estatura do inimigo é grande, você começa a falar: em nome de Jesus, hoje eu vou fazer cair por terra o adversário. Hoje, nessa noite, ele vai cair, ele vai perder as forças. Nessa noite, na minha casa, ele não levanta mais. É nessa noite, ele canta na mandaravassa, que eu vou começar a pisar e decepar ele. É nessa noite que eu vou entregar para Deus. Ah, Jesus querido, é nessa noite que você vai entregar seu adversário na bandeja para Deus. Porque ele está até tentando te oprimir. Ele está levantando um exército para te fazer parar. Mas nessa noite, Deus está te dando autoridade. Nessa noite, Deus está te dando autoridade para você profetizar. Deus está liberando espírito de ousadia nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus. Para de ser covarde, irmãos. Para de querer correr daquilo que Deus te chamou. Você só vai se cansar. Oh, Espírito Santo de Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda bem, toda vez que Deus quiser ampliar o seu limite, aleluia, Ele vai tirar toda a sua estabilidade, para você ser dependente dEle e entender que com suas mãos você não vai fazer nada. Você perdeu estabilidade no seu lar?
Você perdeu estabilidade na sua casa. Você perdeu estabilidade no seu trabalho, sim. Na sua saúde. Mas isso é para você entender que o limite é dele, que a salvação vem dele, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Há pouco tempo atrás, eu passei por um vale. Poucas pessoas aqui da igreja sabem. Meu pastor, minha pastora. Eu estava com um dos meus rins só funcionando 80%. E passava muito mal. E aí eu comecei a fazer exame, irmão. E aí eu vim descobrir que eu tava com um tumor no estômago. E aí eu falei, Jesus, e agora? Minha família tem histórico. Isso é uma raiz. Para quem é da área da saúde entende que o câncer, a genética, a célula cancerígena, ela vem de geração para geração. Se eu tive, meu filho pode ter, o filho do meu filho pode ter. E aí eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Eu só tenho 30 anos. E aí o Senhor falou, profetiza. Profetiza. Hoje os irmãos me vêem magrinha, mas não sabem o processo que foi. Porque eu tive que tirar metade do estômago, irmãos. Evangelista, você fez bariátrica? Fiz, mas por que eu tirei uma parte do estômago? Mas foi o quê? Foi para mim lapidar. Foi para mostrar para mim que ele era na minha vida. Porque quando eu entrei na sala de cirurgia, eu falei pro pastor assim, pastor, eu tô em paz. Independente do que aconteça comigo, eu tô em paz. Deus me deu uma paz interior, irmão, que não... é como se ele falasse assim, filha, calma que eu tomo controle. Se eu fosse com ele, amém, mas se eu continuasse, glória a Deus por isso. Pastor, minha filha, não fala dessa maneira. Eu falei, pastor, eu tô em paz. E aí, irmãos, Satanás tentou, porque eu tive complicações. Eu dei 2 paradas. Minha cirurgia iniciou às 7 horas da manhã e eu saí 1 hora da tarde quase do centro cirúrgico. Uma cirurgia que era para levar 2 horas. E tive complicações. O médico falou assim, Ellen, eu não entendi o que aconteceu, porque deu a intercorrência e eu consegui estabilizar e depois você rebaixou. E eu só falava assim, oh meu Jesus, muito obrigada. Porque tu és fiel na minha vida. E o Senhor falou que eu não ia padecer enquanto não cumprisse em mim a sua promessa. O Senhor não vai fazer, aleluia, você parar enquanto você não cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Se Ele prometeu que você e sua casa vão servir a Ele, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu que vai vir cura, Ele é fiel para cumprir. Mas se Ele prometeu que ainda não vai te curar, mas que Ele está contigo, Ele também é fiel para cumprir. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E eu saí do centro cirúrgico, irmão, com um dreno aqui do lado, uma dor que eu achei que eu ia com Deus. Até hoje minha carne sente. Meu estômago foi reduzido para 30%. 30%. Eu só tenho 30% do estômago. Como que você se mantém firme, Ellen? Não sei. Tem hora que o pastor fala assim, tô passando mal. Aí o pastor me leva, me ora, cuida de mim. Tem dia que eu falo, pastor, hoje passei mal, hoje eu tive um negócio aqui, começou a me dar sudorese, comecei a suar frio, comecei a passar mal. Mas o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me guia. E aí foi levado a peça de histopatológica, que é o que a gente chama, que foi o que foi retirado de mim. E para honra e glória do Senhor, era benigno.
era benigno. Foi Satanás que botou enfermidade no Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor rompe qualquer atmosfera. É espiritual, é carnalmente falando, mas a palavra do Senhor, ela vem, aleluia. A Bíblia mesmo fala que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que entra e penetra o coração, a alma. Então ela rompe qualquer atmosfera, irmão. Irmão, entenda bem. Lázaro estava lá na sepultura morto. E aí a Maria manda pedir ajuda a Jesus. Jesus não se atrasa, irmão. Ele vem na hora certa. Ele vem no tempo certo, determinado de Deus. Aleluia. Senhor, meu irmão está morto. Tire a pedra. O que é isso? Impedimento espiritual. O Senhor está mandando você tirar nessa noite. Tira o impedimento espiritual nessa noite. Irmãos, entenda bem. Jesus poderia profetizar com a pedra fechada, não poderia? Não iria acontecer um milagre da mesma maneira? Só que fundamentada na palavra do Senhor, Ele está falando: tira o impedimento que vocês veem, não que é para mim. Porque com a pedra ou sem a pedra, eu, Senhor, faço. Só que muitas das vezes você está dentro da caverna e você está olhando a pedra e está lá, Jesus, está fechada a porta, e o Senhor está falando: tira o impedimento espiritual para minha glória entrar e fazer o meu agir. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Começa a remover a pedra, irmão. A gente não cantava: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Começa. Deus chama pelo nome. Deus chama pelo nome. Nós somos exército escolhido do Senhor. Nós somos escolhidos, separados de Deus para fazer a grande obra. Até que o Filho do Homem desça e venha tirar, que venha buscar a sua igreja. Nós temos que estar edificados, fortalecidos no Senhor. Nós temos que ter fé firme, fundamentada. Nós temos que ter nossa plataforma espiritual para quando o Espírito Santo do Senhor desça, ter estabilidade. Ter estabilidade. Deus! Como o Senhor vai ter estabilidade se você está prostrado falando para Deus: não vou conseguir, não aguento mais? Como o Senhor vai trabalhar se você está vendo o que você ainda não tem, mas o que você tem você não está cultivando? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante na passagem? O Senhor pede para remover a pedra. E o Senhor fala. Maria fala: Senhor, já está com cheiro. Já faz 3 dias. E o Senhor fala: Lázaro, venha para fora. Ainda que para muitos está fedendo, ainda que para muitos você não tem, seu casamento não tem mais jeito, sua saúde não tem mais jeito, seu trabalho não tem mais jeito, espiritualmente você não tem mais jeito, Satanás está te cercando e falando para você: vou te colocar enfermo, fedido para ninguém te querer. O Senhor está falando para você: para de se acovardar, pega a sua fé, profetiza onde você está e venha para fora. Deus. E Lázaro saiu tirando aquilo que para muitos acharam, aleluia, e enfaixaram ele todo. Lázaro estava tirando aquilo ali com o significado de assim: essa morte não é minha mais. Deus me chamou nessa noite. Ele trocou minhas vestes e com autoridade nessa noite que eu estou trocando a roupa espiritual. É nessa autoridade nessa noite que eu tiro as faixas que muitos olhavam para mim e achavam que eu estava morto, que muitos olhavam para mim e achavam que eu morri. O Senhor nessa noite está te dando vestes
veste de ousadia para você começar a profetizar no seu vale. Deus está trocando veste nessa noite. Deus está revestindo o crente nessa noite. Deus está mudando, aleluia, decreto nessa noite. Porque para muitos falaram, morreu. Mas para Deus está falando, não. Isso aí é só uma aprovação. Vai viver. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E sabe o que eu acho interessante na passagem de Ezequiel? Irmãos, ossos estavam, e ele ainda enfatiza, sequíssimos. Osso estava seco. Quem já viu um crânio seco? Não tem nenhum buraco aqui. Como que o osso seco ouviu a palavra de Ezequiel? Porque a palavra não era de Ezequiel. Ezequiel foi só a boca de Deus. A palavra era do Senhor, então entenda bem. Quando o decreto vem de Deus, ainda que você olhe é seco, ainda que você olhe não tem mais vida, mas quando Deus decreta lá do trono, aquilo que ainda estava morto vive, aquilo que ainda estava sequíssimo volta a ter, aleluia, estrutura. O que o Senhor está falando nessa noite? Deus está estruturando sua, aleluia, o seu ministério nessa noite. Deus está fortalecendo nessa noite. Deus está enxertando, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor, sobre sua vida espiritual nessa noite. Já, Jesus querido, teve coisa que no meio do processo você perdeu, mas o Senhor está falando, vai voltar para o lugar de origem, porque foi eu que dei, foi eu que coloquei, e agora só basta uma palavra para você, aleluia, reviver de novo aquilo que Deus já venceu, porque ele era escolhido. Davi venceu pela autoridade de falar em nome de Jesus. Hoje eu desço a cabeça para as aves do céu. Nós somos escolhidos do Senhor, mas só isso não vai fazer você vencer no seu vale. O que vai fazer você vencer no seu vale, é você liberar a palavra, é você liberar. Muitas das vezes quando nós oramos, tem coisas que a gente não pode falar, porque ao nosso redor ficam os anjos do Senhor, e ao derredor fica o cão, querendo ouvir o que você está falando com o papai. E às vezes a gente fala, Senhor, ai Jesus, gente, eu tenho um marido que não é evangélico, meu marido ele não é ainda, mas eu profetizo que ele vai ser. Ele vai ser um, aleluia, evangelista na obra do Senhor. Ainda ele não é, processo, Deus vai tratar. Só que eu estou ali orando pelo meu esposo, Satanás está ao redor, tentando tragar. E como ele tem brecha aberta, Satanás vem com tudo. Porque ele sabe aonde toca, aonde dói. Muitas das vezes, quando nós vamos orar a Deus, nós temos que orar em secreto. O que é isso? Pensamento. Somente ligação, você e papai. E começa. Então, Senhor, cuida! E tá, liberta! E tá Satanás assim, mas liberta quem? Cura quem? Mas é quem que ela tá pedindo salvação? Pra quem que é a cura? E Deus, é isso aí, minha filha, tá aprendendo. Profetizando no seu vale. Vira pro lado do seu irmão e fala, profeta não mexe no vale com as mãos. Profeta, aleluia, conserta o vale com palavra. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia.
nosso problema é achar que muitas das vezes nós podemos resolver da nossa maneira. O nosso problema é a gente achar que as coisas têm que ser assim. Se Ezequiel fosse consertar o vale da maneira dele, ele não queria consertar, irmão. Ia continuar um caos, uma bagunça. Aleluia. Ia continuar tudo bagunçado. Tem bagunça na sua vida que é Deus que vai tratar. Tem bagunça na sua vida que é Deus que vai consertar. Tem, aleluia, entulho em você que não é você tentando tirar de você, você vai conseguir. É Deus que vai tirar o entulho de dentro de você. É Deus que vai fazer você romper a barreira que te prende no seu problema. É Deus que vai fazer, aleluia, você vencer no seu vale. Aleluia. E Ezequiel fala, então profetizei como me foi ordenado. Aí ele fala, enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho de ossos que tinham contra ossos e juntavam-se cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, secaram as carnes e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. O processo tem níveis, irmãos. O que eu entendo aqui, que o processo, ele tem níveis. Primeiro, se submeter. Segundo, aprender a ter intimidade com o papai, porque Ezequiel não tinha intimidade. Porque Deus falou diretamente com ele. O Senhor não poderia botar Ezequiel lá no vale e falar, ossos, junte. Poderia. Mas não, Deus queria que Ezequiel tivesse intimidade, para que Ezequiel entendesse que a força não estava nele, mas naquele que confiabilizou a ele a obra. Aleluia. E o Senhor começou a mostrar os níveis dessa passagem. Obediência, autoridade, intimidade. Aleluia. Para você profetizar. E aí foi uma etapa, para uma etapa, para uma etapa. Ossos, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, dos exércitos. Se unem. Ossos se uniu com ossos. Eu profetizo em nome do Senhor que os tendões, que a carne volte. Começou a se transformar. Eu profetizo em nome do Senhor que cubra esse corpo com carne. E a palavra do Senhor diz, e se estendeu pele sobre o corpo, mas não havia o espírito ali. Por último o Senhor falou, filho do homem, profetiza o espírito. Oh, aleluia. E a palavra diz que começou a ter o aleluia nos quatro cantos um vento. O Senhor começou a soprar fôlego de vida. O Senhor começou a soprar, aleluia, naquele vale de ossos secos, aonde era improvável. O Senhor começou, aleluia, a mover. O Senhor começou, aleluia, a transformar. O Senhor começou a levantar o exército. Só que entenda bem, irmão, aquilo ali era uma visão espiritual. O Senhor levou Ezequiel para ter uma visão sobre o povo de Israel. O Senhor mostrou, olha só, o que iria acontecer se o povo não se consertasse. E aí, Ezequiel viu aquilo. Eu imagino como ele não deve ter ficado atemorizado, porque o Senhor, antes de fazer ele ir para o processo e ensinar ele como profetizar ali naquele vale, o Senhor ainda fez ele andar. O Senhor vai fazer você andar, às vezes,
o seu problema, só para você ver bem. Olha o problema que você está passando. Aí você vai estar passando pelo problema e o Senhor está falando assim: mas olha bem o que você está passando. Vamos dar uma volta no vale do que você está passando. Para quando eu, Senhor, liberar a palavra de decreto, você profetizar com autoridade. Porque você olha assim, você só vê osso. Mas quando você dá a volta no vale, você vê que é muito numeroso. Oh, Espírito Santo de Deus, quando você, aleluia, começa a andar pelo problema, você começa a ver o tão grande é o problema. Mas quando você só fica parado, irmão, você só vê aqui. O Senhor quer que você tenha uma ampla visão da situação. Para você ter, aleluia, uma ampla visão para profetizar. Para você, aleluia, ter uma ampla visão de autoridade. Para você, aleluia, começar a se alicerçar naquilo que Ele quer. Porque se Ezequiel fala, ossos se unem, pele cresce, não ia acontecer nada, porque foi Deus. O Senhor, Ele não dá nada aquilo no qual Ele não revela primeiro. O Senhor, Ele não dá nada aquilo para nós, no qual nós, como filho dEle, não sabemos. O Senhor sempre entrega. Missionário Rodrigo, tem uma promessa na sua vida. Você e sua casa vão servir ao Senhor. No mesmo patamar que eu estou contigo, serei com a sua esposa. Só que tem um processo. Só Ele sabe, irmão. Só eu sei. Só a missionária Jennifer sabe. Só a diaconisa Leilane sabe. Mas o Senhor está falando, eu sou contigo. Ainda que o processo está te ferindo, eu sou contigo. Ainda que você está sem estabilidade, porque eu tirei para você entender que eu sou contigo. Quando nós estamos sem estabilidade, aleluia, emocional, nós procuramos logo um psicólogo. E quando nós estamos sem estabilidade espiritual, nós buscamos ao Senhor. E é assim que Ele quer. Quanto mais você se humilha, quanto mais você desce, quanto mais você se prostra, quanto mais você fica, aleluia, na maneira que você está se ajoelhando e falando: Senhor, eu não estou suportando, mas o Senhor está na frente. Senhor, eu não estou aguentando, mas o Senhor está comigo. Senhor, ainda que eu não veja, aleluia, mais condições, eu estou vendo só morte, eu estou vendo só vale, mas o Senhor ainda está me conduzindo. Então, Deus, me coloca conforme o Senhor quer, me dê o instrumento que o Senhor me deu e me ensina a conduzir aquilo que o Senhor me deu, porque a obra do Senhor não vem com manual, a obra do Senhor você aprende na prática. A obra do Senhor você aprende praticando. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A obra do Senhor você só aprende passando. A obra do Senhor você só é lapidado na fornalha. Aleluia. Não tem um vaso. Até ele virar um vaso de excelência, ele não passa por processo. Ele tem que ser amassado. Ele tem que ser moldado. Se quebrar, é amassado de novo, até ir para o forno. Se chegar no forno e rachar, vai ser amassado de novo. O olheiro não joga fora, aleluia, massa. Mas ele, para refazer, ele amassa de novo. Até o vaso entender que ele é vaso, aleluia. Até o vaso entender que ele vai ser cheio da unção do Senhor, ele não pode ser rachado. Até o vaso entender que ele vai ser usado, aleluia. O Senhor compra trabalho, o Senhor lapida, o Senhor molda, o Senhor, aleluia, coloca, né, irmãos, para secar no vento. E depois o Senhor coloca dentro do fogo. E depois tem que esfriar para ir descer o azeite. O Senhor está querendo encher vaso nessa noite. O Senhor está querendo encher vaso nessa noite.
Começa a profetizar, aleluia, nessa noite para Deus. Só você sabe o que você passa. Só você sabe o vale da sua necessidade. Começa a entregar para Deus o que você necessita nessa noite. Mas não entrega falando: Deus, eu não suporto mais. Entrega: Senhor, me fortalece, me coloca conforme o seu querer, me direciona conforme o seu agir. E eu profetizo que eu vou chegar nessa noite no meu lar, e meu lar não vai estar mais daquela maneira. E eu profetizo nessa noite que eu vou chegar no meu trabalho amanhã, e o meu trabalho não vai estar daquela maneira. E eu profetizo na minha dispensa nessa noite que amanhã o Senhor vai mandar providência, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor me deu até aqui, mas que o Senhor venha fazer daqui por diante. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o marido da mulher faleceu, e ela vai até o profeta, aleluia, e ela fala assim: meu marido, servo do Senhor, morreu, e vem os credores e querem levar as únicas coisas que eu tenho, que são os meus filhos. E o profeta fala para ela: o que tu tens em casa? Sua serva não tem nada, senão uma botija com um pouco de azeite. E o profeta libera uma palavra sobre a vida dela e fala: pegar emprestado com os vizinhos, vasilhas emprestadas, aleluia, não poucas, mas muita. Fecha a porta da tua casa, e o Senhor fará a obra. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Irmãos, entenda bem. Se ela tivesse pegado o azeite e começasse a orar: Senhor, multiplica o azeite, Pai. Ah, Jesus, cure. Vai multiplicando, Senhor, para encher essa vasilha toda. Mas foi isso que o profeta falou? O profeta falou o quê? Vira o azeite sobre as botijas vazias. O seu profeta não falou para ela entrar e orar no lar dela. E conforme, aleluia, ela fez, conforme o profeta instruiu ela, ela foi virando o azeite. A Bíblia revela que não foi o azeite que transbordou, aleluia, na botija. Conforme ele ia caindo, ele se multiplicava. Conforme ele ia descendo, ele se multiplicava. Deus está fazendo descer renovo nessa noite, e vai ser um renovo de multiplicação. Deus está fazendo, aleluia, você juntar, aleluia, aquilo que estava vazio para você começar a ser cheio. Deus está começando, aleluia, a fazer com que você vê, que você crê que aquilo que estava vazio do seu ver não tem como encher porque tinha pouco. Ainda que você tenha pouco azeite na sua botija, profetiza. Faça aquilo que o Pai te instruiu, porque ela fez aquilo que o profeta instruiu ela. Ela virou, o azeite multiplicou, ela pagou o que ela devia. Naquela época, irmão, o azeite era muito valioso. O azeite era muito valioso. Mas no dia atual de hoje, o azeite do Senhor também é. No dia que nós estamos nessa noite, o azeite do Pai também é. E o Senhor está descendo azeite nessa noite. O Senhor está fazendo renovação espiritual nessa noite. O Senhor está fazendo resplandecer sobre o seu rosto a face dele. O Senhor está, aleluia, o Senhor está renovando. O Senhor está fortalecendo. O Senhor está tratando espiritualmente a igreja. Oh, Espírito Santo de Deus. E os ossos começaram a ouvir aquilo que o Senhor, aleluia, aquilo que o Senhor estava instruindo Ezequiel. Tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja e estão morrendo espiritualmente. Tem pessoas, irmãos, que até acreditam que Deus vai fazer um milagre, mas estão morrendo espiritualmente. O Senhor está trazendo nessa noite instruções para você aprender a profetizar no seu problema.
O adversário, ele tem tentado oprimir a igreja. O adversário, ele tem tentado, aleluia, oprimir aquilo que Deus já liberou na sua vida. Só que você, aleluia, é filha do Senhor, você é filho do Senhor. E Ele não é filho do homem para que minta. Se Ele liberou uma palavra de decreto na sua vida, cumprirá. Se Ele liberou na sua vida, vai se cumprir. Ainda que você ache que não tem mais jeito, porque está seco, o Senhor está falando, eu trago vida. Porque eu sou o Deus que tem o fôlego de vida. O Senhor é o Deus que libertou o povo de Israel. O Senhor é o Deus, aleluia, que foi com Davi, com Moisés, com Abraão. O Senhor ouve as suas orações. O Senhor, aleluia, está aqui nessa noite. O Senhor está no seu trono, mandando providência para a sua vida. Eu vejo Deus nessa noite mandando: anjo desce na casa, anjo peleja ali, anjo peleja naquela igreja, anjo peleja, aleluia, na saúde, anjo vai lá nessa noite e toca, anjo nessa noite começa a trabalhar. O Senhor está mandando um exército nessa noite para estar pelejando sobre a sua necessidade. O Senhor está mandando nessa noite um exército de anjos, não é exército, uma legião de anjos dele, para dissipar o inimigo, para fazer cair por terra esse gigante nessa noite. E no final, o Senhor fala assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela o meu povo. Porém, vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor vai fazer. O Senhor prometeu, e o Senhor vai fazer. Ainda que você ache que a sepultura já abriu para enterrar as suas, aleluia, o seu casamento, para enterrar, aleluia, a sua saúde, para o Satanás, ele está fazendo você pensar isso. Mas o Senhor está falando: hoje eu te tiro da sepultura. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor está falando nessa noite: hoje eu estabelecerei sobre ti a minha promessa. Oh, aleluia. O Senhor te livre e te guarda. Que o Senhor resplandeça sobre vós o seu amor. O Senhor nos ama tanto, irmãos. O Senhor nos ama tanto que Ele deixou em nós o Espírito Consolador. E o Espírito está, aleluia, nessa noite. Ele está na área que você necessita nessa noite. Ele está trabalhando na área que você necessita nessa noite. O Espírito Santo do Senhor está trabalhando nessa noite. Começa a sentir o mover do Espírito Santo. Porque no mundo espiritual já está acontecendo rebelias. Porque no mundo espiritual algo já está acontecendo. Satanás está olhando e está falando: eu não estou entendendo. Eu já matei, eu já deixei sem vida, e ela ainda está ali profetizando, e ele está ali ainda profetizando, e Deus está falando: é isso aí, meu filho, é isso aí, minha filha. Enquanto você tiver estrutura emocional, enquanto você se estabilizar, aleluia, espiritualmente, eu estou, aleluia, me alicerçando, estou colocando espírito de ousadia, estou colocando, aleluia, nessa noite, espírito de autoridade, para você começar a entender o processo, para você começar a entender que o que eu liberei sobre o trono, eu sou fiel para cumprir na sua vida. Assim como eu fui com Ezequiel, aleluia, eu serei contigo, porque eu sou o Senhor para te livrar do mal. É somente abrir a boca e profetizar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E você começa a louvar. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim.
Amém. Oh, Espírito Santo. Começa a louvar para Deus nessa noite. Sobrevivi, adorando. Sobrevivi, confiando. Sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Começa a liberar nessa noite. Que você está sobrevivendo. Que você está sobrevivendo. Que começa a profetizar. Começa a profetizar. O Senhor nessa noite está nos conduzindo no nosso processo. E assim eu vou encerrar a mensagem nessa noite. Mas antes de estar encerrando, eu gostaria de convidar os irmãos para estar de pé. Eu quero convidar os irmãos para estar abrindo a boca e começar a profetizar nessa noite. Eu não sei o que o irmão está precisando, se é uma porta aberta, se é, aleluia, um decreto numa saúde, se é um decreto no seu lar, se é um decreto sobre os seus filhos, se é um decreto sobre a sua família, se é, aleluia, se você quer, aleluia, quebrar maldições nessa noite, começa a profetizar. Nós estamos acostumados, irmão, ao profeta ficar no altar orando, profetizando por você. Mas o Senhor está te chamando nessa noite para você começar a profetizar. Começa a orar nessa noite. Eu gostaria de deixar os irmãos nessa noite orando. Começa a entregar para Deus o que você necessita. Começa a entregar, aleluia, para Deus o que você precisa. Começa, aleluia, a se abrir, se rasgar para o Senhor nessa noite. Começa a entregar a Deus o que você está necessitando nessa noite. Começa, aleluia, a pisar na cabeça do seu adversário nessa noite. Que Deus venha, aleluia, te fortalecer. Que o Senhor venha nessa noite espiritualmente te alicerçar, trocar seus vestes. Que você venha ter autoridade sobre o seu adversário. Que você venha ser, aleluia, usado para o Senhor. Que você venha ser, aleluia, nessa noite. Enquanto eu estou aqui ministrando sobre a sua vida, ó. Enquanto eu estou ministrando sobre a sua vida, entrega para Deus o que você está necessitando. Entrega, aleluia, dê nomes a papai. Dê nomes a papai nessa noite. Começa a entregar. Começa a pedir Deus para te fortalecer, para aguentar o seu vale. Começa a pedir a Deus para Ele começar a trabalhar. Porque quando você abre a sua boca, o Senhor começa a fazer um reboliço. Quando você abre a sua boca, o Senhor começa a trabalhar. O Senhor começa a trabalhar. Porque a palavra diz que operando Ele, quem impedirá? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor está trabalhando nessa noite. O Senhor está ministrando nessa noite. O Senhor está enchendo vasos nessa noite. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu já vejo o anjo do Senhor pelejando por causas nessa noite. O Senhor já mandou um decreto, aleluia. O Senhor já enviou decreto para muitos aqui nessa noite. O Senhor já está começando a fazer um mover espiritual por causa da sua autoridade de ter se levantado e ter ministrado em cima da sua vida nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha ministrar. Que o Senhor venha te fortalecer. Que o Senhor venha trabalhar sobre ti. E que a vida do Senhor, aleluia, comece a entrar sobre a sua casa. Que o Espírito Santo do Senhor comece a trabalhar no seu lar, na sua vida espiritual. Que você comece a sentir um revestimento nessa noite. Que nessa noite o seu decreto mude. Que você não entra mais nessa noite se arrastando. Mas que você saia com autoridade para essa semana. Que você saia com autoridade para você estar revestido com o sangue do Cordeiro. Porque você está revestido por Deus. O Senhor liberou decreto nessa noite. Eu vejo cadeias sendo quebrada. Eu vejo o Senhor trabalhando no
no mundo espiritual. Eu vejo aquilo que estava morto e sem vida reviver. Eu vejo o Senhor fortalecendo o crente lá para fora. Porque o Senhor tem uma obra na sua vida. E você nem sua casa vão morrer. Nem você nem sua casa vão morrer. Enquanto o Senhor, aleluia, não concretizar aquilo que Ele já liberou. Porque aquilo que o Senhor já liberou não volta para Ele. Aquilo que Deus liberou, aleluia, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer no seu ministério. Vai acontecer na sua saúde. Porque ainda que o Senhor fale, Jesus querido, ainda não aconteça o que você quer, o Senhor é Deus. Mas se acontecer aquilo que você colocou na mão do Senhor, Ele continua sendo Deus. Porque Ele está trabalhando por causa nessa noite. Tem gente que está há muito tempo passando pelo processo. E o Senhor está falando, hoje você profetizou. Hoje você abriu a sua boca. Hoje você estabeleceu em mim, aleluia, aquilo que eu coloquei sobre a sua vida. E hoje eu vou começar a trabalhar. Oh, Jesus querido, o Senhor está fazendo cair por terra nessa noite decreto de maldição. E nessa noite vamos estar glorificando e aplaudindo o nome do Senhor. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Aos céus e passa a terra, tua palavra não vai passar, porque mais que eu Deus continue abençoando sua vida. Não abençoando a vida. Medo vem pra querer minha fé roubar, dizendo que você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Glória a Deus. A voz de Deus brada, dizendo que espera um pouco, porque agora eu vou falar. Olha o Senhor te dizendo, ó. Eu não te trouxe aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a apresentar. Não risque nada do enquanto eu sou uma nova obra, esse é o que eu terminar. No seu tempo, na sua hora, Ele tudo cumprirá. Mas o tempo da nossa terra, sua palavra não vai passar. Porque mais que eu nunca ouvi, não haverá. Mas que queria te ajudar, e depois foi embora. Mas que não tá, você me chega, não está. Ele somente não se arrepende, você me deu a sua palavra, pra preparar o seu coração, pra ter Deus completar essa lição.
começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua obra ele tudo confiará. Nosso Deus pode ser. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua obra ele tudo cumprirá. Nosso Deus pode ser. A palavra não vai passar, porque nós viemos de Deus, lugar que não haverá. Você pode se alegrar, irmão? Expressa do tamanho que você recebeu aqui nessa noite. Se expressa do tamanho que você recebeu aqui nessa noite. Porque depois de uma palavra dessa de alinhamento, é impossível você não sair daqui cheio da glória de Deus, irmão. Quem começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. Só que ele, Deus, irmão, ele faz do jeito dele. Ele faz da maneira dele. Ele faz na hora dele. É na nossa. A gente fica às vezes confuso porque a gente não entende, né, o trajeto, como as coisas acontecem, né? A gente vai no meio da trajetória, a gente perde, a gente chora, né? A gente lamenta. Só que é o que foi louvado aqui: quem começou a boa obra é fiel para terminar. Nada foge do controle de Deus. Amém? Eu estava ouvindo uma palavra hoje do apóstolo Luiz Hermínio, ele estava dizendo o seguinte: poder qualquer lugar tem, irmão. Poder manifesta em qualquer lugar. Em qualquer lugar o poder se manifesta. Agora, todo poder precisa de um alinhamento. Porque o poder sem alinhamento, ele trabalha de uma forma errada. E ele, em vez de construir, ele destrói o ambiente. Aí o poder vem, a glória vem, e Deus começa a trazer o alinhamento para que essa glória, ela transforme esse território que nós estamos, né, dominando, essa atmosfera que nós estamos gerando em bênção e não em maldição. Amém? E Deus, ele está nos alinhando, irmão, está nos trazendo para dentro de um propósito, para dentro de uma direção. Amém? Você recebe de Deus e que Deus derrama sobre a tua vida nessa noite. Não entenda bem, Deus, quando a evangelista estava começando a ministrar, Deus falava ao meu coração: muitas vidas aqui hoje vieram em busca de resposta. Muitas pessoas confusas, irmão, com o processo. Muita gente sem compreender o processo. E o Senhor, ele falava ao meu coração: eu vim hoje para trazer esclarecimento a corações de pessoas aqui. Então Deus veio para trazer esclarecimento ao teu coração, ao meu, e para que a gente, irmão, possa sair daqui debaixo de uma atmosfera diferente daquela que nós adentramos nesse lugar e possamos verdadeiramente viver o novo de Deus. Amém? Quando eu crescer, eu vou pregar assim, irmão. Quando crescer, eu creio que eu vou pregar desse jeito. Amém? Eu vou chegar lá. Amém? Eu louvo a Deus porque Deus tem usado os vasos, né? Os vasos da casa. A presbítera ontem falou para mim: pastor, tá contigo o rolo. Eu falei: Eu? Tem vaso na casa, irmão. Aí eu vim aqui, fico pregando.
uns vasos segurando esses rolos aí, engolindo esses rolos aí, né? Bota o rolo para fora, irmão, amém? Para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Ô, glória! Eu quero lembrar os irmãos. Eu quero primeiro louvar a Deus pela vida do Gabriel. Está me devendo essa visita há bastante tempo. Mas hoje nos deu a honra, né? Filho da nossa irmã Graciete, muito querido, uma pessoa abençoada, homem de Deus, pastor por excelência, né? E a varoa ali é a Nathalie. Deus abençoe, amém? Os irmãos, a missionária ali também, Deus abençoe poderosamente. É uma honra muito grande recebê-la aqui nessa noite, amém? Amiga da irmã Fernanda. Fernanda fica só com os anzol, né? Vigia, Fernanda. Eita glória, amém? Eu queria lembrar os irmãos que sábado que vem, dia 16, nós vamos fazer um culto ao ar livre, amém? Ali na Praça do Gradim, vamos fazer um culto ao ar livre, amém? O pastor Marcelo vai estar conosco, juntamente com a pastora Viviane, o apóstolo Joel e a cantora Bia Santos vai estar lá também adorando a Deus, amém? Não vai ser uma cruzada, é um ar livre, a gente vai chegar lá, ligar o som, né, e fazer um barulho santo lá, falar de Jesus e depois vamos embora para casa, amém? Não é um culto, não, é um ar livre, irmão. Não vamos chegar lá e fazer o que Jesus mandar, vamos louvar, vamos ministrar, vamos orar por vida, amém? Então, você que puder participar, irmão, participe, amém? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes ali em nosso meio. Eu queria lembrar os irmãos que no Natal, o culto cai, o Natal cai no dia 24, cai no domingo, amém? Então o que acontece? A gente sabe que é muito difícil para muitas pessoas estar na igreja nesse dia por conta da família. Então a gente alterou o culto para dia 23, amém? Então o nosso culto, a nossa cantata de Natal vai ser no dia 23, no sábado, às 18 horas, amém? Das 18 às 20 horas, por quê? Porque a gente vai prezar pela família, amém, irmão? Para que os irmãos possam ter tempo com a sua família. Então no sábado, dia 23, 6 horas ou 18 horas começa o culto, às 20 horas o culto termina, para a glória de Deus. Aí me perguntaram, pastor, a gente pode fazer uma confraternização? Pode, só que a gente precisa se alinhar, amém? Tem uma irmã que falou, pastor, vou dar um tabuleiro aí de empadão, vamos ver quem é que pode dar mais o quê. Então, se os irmãos quiserem, a gente faz uma confraternização, amém? Cada irmão traz uma coisa e a gente termina o culto cedo, até porque vai ser uma cantata, não vai ser aquele culto extenso, a palavra vai ser bem objetiva, amém? Para a glória de Deus. Então, irmão, nesse culto a gente vai ter aqui uma apresentação das crianças, vamos preparar aí, elas estão ensaiando já a dança, vão ter uma apresentação, a gente vai ter um culto aqui mais voltado para o tema do Natal, amém? E nós esperamos que toda a igreja participe, para a glória de Deus. E também, nós esse ano vamos ter uma alteração no nosso culto da virada, amém? Porque, como eu disse, irmão, a gente vai prezar pela família. A gente tem muitos crentes aqui que a família não é crente, o marido, a esposa. Então, às vezes esses irmãos não têm tanta facilidade para trazê-los para a igreja. Aí o crente vira ano na igreja, aí às vezes arruma um problema em casa. Então, a gente vai fazer também um culto da virada, vai ser diferente. Nosso culto da virada também, ele vai iniciar às 18 horas, amém? E a gente vai terminar 21h30, amém? Que sempre tem uma confraternizaçãozinha no final. 22 horas nós estamos voltando para casa para poder passar a virada com a família, amém ou não amém? Para quê? Para que a gente possa prezar pela presença de Deus, mas também edificar a nossa casa, amém? Porque o ministério começa em casa, irmão, amém? Não adianta o pastor pegar, você tem que estar na igreja, aí você vem e perde sua família. O que adianta? Não adianta de nada, irmão. Eu quero que você traga a tua família todinha para a presença de Deus e que você possa gritar como Josué gritou, eu
e minha casa servimos ao Senhor. Amém ou não amém? Então nós tivemos essa alteração, não teremos vigília na virada, temos um culto, amém, que começa às 18 horas e termina mais tardar às 21h30, mas eu creio que não vai chegar até 21h30, que vai ser bem objetivo. A nossa ceia vai ser no dia 17 mesmo, amém? Cadê a missionária Fátima? No terceiro domingo, tá bom? Normal, Santa Ceia dia 17, para a glória de Deus, mesa das primícias, e se houver aí alguma alteração, a gente vai comunicando à igreja, mas a princípio é só isso. Tem alguma coisa que eu tenho que falar? Tem? Não, de programação, nada, tá tudo certo? Então vamos estar, irmão, encerrando. Eu queria chamar algumas pessoas aqui, eu vou encerrar já, 5 minutos, eu vou chamar algumas pessoas aqui no altar, porque eu quero orar por essas pessoas, amém? Eu quero chamar aqui a diaconisa Leilane, eu quero chamar a missionária Jennifer, quero chamar a evangelista que pregou, a nossa diaconisa Graciete, a presbítera Vânia também, glória, a missionária Sandra pode subir aqui também, glória, aleluia, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Missionário Rodrigo, vem cá, glória, Calamanchúria, Deplobadácia, Anturefurgias, Tuiaster. Vou chamar aqui o obreiro Vitor, vem cá, sobe aqui. Glória, Espírito de Deus, eu sinto a presença de Deus aqui muito forte, irmão. Estou todo arrepiado aqui. Há uma glória liberada aqui nessa noite, que se você pudesse entender o que acontece no mundo espiritual, irmão, aqui nessa noite você estaria mais ligado, porque foi pregado aqui e tem sido pregado isso aqui cotidianamente. Ontem eu fui num culto lá no pastor Marcelo, ele inaugurou uma congregação ontem, e o pastor que pregou, ele pregou uma palavra que está repetindo essa palavra aqui direto, e ele pregou, ele falou assim: irmão, hoje eu quero pregar sobre o poder da unidade. Eu falei: Jesus, de novo? E ele pregou tudo que tem sido pregado aqui no altar. Eu falei: Jesus, até na igreja, vou lá na igreja de fora para poder receber, e eu apanho lá também. E a gente vai apanhando e vai dando glória, irmão. Amém? Então a gente está, irmão, vivendo um período de alinhamento, amém? Estamos sendo alinhados por Deus para um grande propósito. Eu tive um embate com Deus, irmão, porque a gente, pastor, a gente tem esse negócio com Deus, irmão. A gente faz igual Gideão, a gente faz umas provas com Deus. A gente faz igual Jefté, a gente não vai assim já, a gente vai fazendo prova e vai perguntando a Deus, e a gente vai batendo, né, de frente com o anjo, igual Jacó bateu de frente, e Deus vai nos dando direcionamento. Deus vai nos dando o caminho. E nessa noite foi ministrada uma palavra, e Deus falou poderosamente ao nosso coração. O que Deus tem feito aqui, irmão? Deus tem nos alinhado para um grande propósito. E o Senhor falou ao meu coração que 2024 Ele vai alinhar ministérios aqui nesse lugar. Ele vai alinhar vidas que precisam de um despertamento para viver o propósito. E a partir do dia 1º de janeiro, irmão, a gente vai começar a investir nos ministérios. Amém? Nós vamos preparar ministro. Amém? Porque no final do ano de 2024, esse missionário aqui, que não vai ser mais missionário nesse tempo, vai estar aqui pregando a palavra, irmão. Você crê que daqui a um ano o Rodrigo vai estar aqui pregando a palavra? Ele vai estar aqui pregando a palavra, porque
está sobre ele, o chamado está na vida dele. O diabo, às vezes, ele vem criando algumas situações, irmão, para poder nos desvirtuar do propósito. Mas Deus, ele está nos alinhando para viver algo sobrenatural, para viver algo extraordinário. Eu quero daqui a um ano, eu não quero estar aqui sentado te ouvindo não, irmão. Daqui a um ano eu quero estar em outros lugares ganhando outras almas, e eu quero que o fogo esteja descendo sobre esse lugar. Eu quero que a glória de Deus esteja descendo sobre esse lugar. Mas para isso nós precisamos desatar ministério. E ano de 2024, irmão, nós vamos alinhar ministérios, porque tem muitas vidas aqui que serão preparadas, não é pelo Bispo Luan, não, é pelo Espírito Santo de Deus, para ser Ezequiéis dentro do vale. Você quer ser um Ezequiel dentro do vale, irmão? Você precisa ser um Ezequiel dentro do vale. Eu chamei esses irmãos aqui em cima porque sobre eles Deus está trazendo revestimento nessa noite. Porque alguns dos que estão aqui, esse ano ainda vão receber um óleo, mas tem outros aqui que daqui a um ano vão receber um óleo. Porque Deus está preparando, tem um tempo determinado por Deus, né? Esse tempo não convém ao Bispo Luan, não convém à pastora Cíntia, nem ao ministério. Ele convém ao Espírito Santo de Deus, porque Deus é que conhece o teu coração. Só que eu sempre digo, irmão, a tua chamada não depende da vontade de Deus. A tua chamada depende da tua disponibilidade para Deus. Você está se preparando? Você está lendo Bíblia? Você está, se colocando à disposição? Esses aqui, Deus mandou orar por eles hoje por revestimento. Porque quando a gente está sendo preparado para um propósito, primeira coisa que vem foi pregado aqui hoje. Primeira coisa que vem é o vale. Começa Deus a espremer, porque o ministro que ele não foi espremido, irmão, ele se torna um ministro orgulhoso. O homem de Deus, a mulher de Deus que não foi preparado no deserto, se torna orgulhoso, irmão. Ontem eu estava com um pregador muito bom, pregador, irmão, pensa num pregador. E ele trouxe uma palavra e depois eu brinquei com ele no zap, falei, rapaz, que palavra é aquela? E ele começou, mas bispo, eu quero te dar um testemunho, porque aconteceu uma coisa na minha vida, o dia que eu vi o senhor pregar, e ele começou a dar testemunho, mas começou a falar coisas que eu nem imaginava. Eu falei, rapaz, nem eu sabia que eu tinha isso aí não. Nem eu sabia que eu tinha esse conteúdo aí não. Você é um pregador tão bom, um homem de Deus tão usado na palavra. Eu estou querendo ir pegar umas aulas contigo. Ele, não, bispo, que é isso? Eu estava até pensando em dar uma visita na tua igreja lá, porque eu aprendo muito com o senhor. Só que, irmão, sabe o que acontece? As coisas de Deus é natural. Não tem aquele negócio de, não adianta vir com sede ao pote. Eu quero ser consagrado. Quem quer não é. Se você vir querendo ser consagrado, você não vai ser. Agora, quando o crente fala assim, eu não quero, aí Jeová fala, é esse aí. É essa aí. Porque é aqueles que não querem que Deus pegue, irmão. Sabe por quê? Porque quem não quer e Deus traz, ele se torna dependente de Deus. E quando sobe o altar, ele não sobe, pisando firme, não. Ele sobe tremendo as pernas. E isso é bom demais. Toda vez que eu subo para pregar, irmão, eu já fui agendado para pregar numa igreja já no dia 4 de janeiro. Eu falei, Jesus. Aí eu subo lá e eu subo tremendo, irmão. As pernas, por quê? Porque o temor de Deus está sobre a minha vida. E nós precisamos nos preparar para esse novo tempo de Deus que está por vir. Coloca de pé, porque eu quero orar por esse povo que está aqui no altar. Eu quero declarar sobre esses que aqui estão no altar uma armadura, irmão. Eu quero declarar um revestimento, mas revestimento de poder. Mas pastor, por que revestimento? Porque está vindo aí um grande gigante, irmão. Está vindo aí uma grande batalha. Está vindo aí um tempo de lapidação de caráter,
de transformação de personalidade, de mudança de pensamento. Tem que acontecer uma metanoia, a mente tem que ser mudada. Por quê? Porque a covardia, ela vem através do nosso pensamento de dúvida, que nós achamos que não somos capazes, irmão, mas não somos mesmo. Mas a palavra diz que Deus, ele não escolhe o capacitado, ele capacita os escolhidos. Pai, eu quero abençoar esse povo que aqui está. Eu quero abençoar o missionário Rodrigo, que daqui, meu Pai, a um tempo determinado, o Senhor irá trazer sobre ele uma unção diferenciada, Pai. Ele vai começar a ser preparado, porque a unção do presbitério está sobre o peito dele, Pai. Sobre o peito dele existe uma divisa, e eu quero declarar sobre ele, meu Pai, revestimento de poder, revestimento de unção, porque da onde o Senhor tirou ele, o Senhor tirou para confundir o inferno e para mostrar que o Senhor é Deus, meu Pai. E eu declaro que hoje começa um tempo de alinhamento na vida dele. Labadarachúria, eu quero entregar a tua serva presbítera Vânia, Pai, ó Deus, que tem entrado, meu Pai, dentro de pelejas, de batalha, ó Deus, dentro de guerras, tem se colocado à disposição do teu Espírito, que também, meu Pai, daqui a um tempo vai vir sobre ela, sim, porque está no peito dela divisa, meu Pai, pastora por excelência, e não tem como correr do teu chamado. Urabacalachebe como a nascia. Eu quero, meu Pai, declarar sobre a tua filha poder, unção, autoridade e graça, porque antes da unção vir, vem a manifestação do ministério. Então manifesta o ministério a qual o Senhor tem confiado a tua filha. Eu quero abençoar a tua filha missionária Sandra, Pai, a tua serva, ó Deus, que desde o momento que recebeu do Senhor a autoridade, meu Pai, ela tem avançado níveis na tua presença, ela tem se aperfeiçoado diante do teu Espírito, e eu quero declarar em nome de Yeshua Hamashia, que venha poder, unção e autoridade, porque, meu Pai, tem um tempo determinado para que a oração dela venha a ser ouvida. Urabacoma nachando cobidácia, e também tem um tempo determinado para que a tua filha venha subir um nível na tua presença. Por isso eu declaro o revestimento do Senhor, a autoridade do Senhor, a unção do teu Espírito sobre a saúde dela, meu Pai, sobre a tua vida, o teu lar, a tua casa. Eu quero entregar a tua filha, meu Pai, a diaconisa Leilane, nas tuas mãos. Eu declaro autoridade sobre a vida dela, porque Satanás se levantou, meu Pai, para tentar tirar a estabilidade, para tentar tirar as forças, para tentar minar, meu Pai, o Rabacanda Cobadacia, e atrapalhar o projeto do Senhor. Mas sobre ela está uma divisa, sobre ela está uma unção, sobre ela está uma autoridade.